Olá, aluno, tudo bem? Como vocês estão com os estudos de Química e as demais disciplinas? Professor, eu estava com saudades, não tinha mais gravado uma aulinha com vocês, enfim. Então hoje a gente retoma, né? Terminando as funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas, a gente entra agora em isomeria. O que vem a ser isomeria na química orgânica? Bom, tem um conceito breve aqui para vocês, que eu vou fazer uma leitura, mas isomeria é um fenômeno que ocorre com substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular, mas têm estruturas diferentes, né? A gente vai ver ao longo da caminhada, né, do nosso estudo, vocês vão entender melhor. Mas o que está escrito ali no PowerPoint é o seguinte: considere duas substâncias A e B com a mesma fórmula molecular, C2H6O. A substância A, a característica dela diz que ela é um líquido incolor, que ferve a 78,5 graus e apresenta uma certa reatividade química. Já a substância B é um gás incolor, que se liquefaz somente a menos 23,6 graus e tem reatividade química muito baixa, ou seja, pouco reativo, né? Como são possíveis diferenças tão grandes se A e B têm a mesma fórmula molecular? Forneça a forma estrutural dessas substâncias, a gente vai ver ao longo do nosso estudo, e também diz que os componentes A e B são chamados isômeros, e chamamos a esse fenômeno de isomeria. Então, como vocês veem, a substância A e B eles têm a mesma fórmula molecular, mas tem características, ó, um é um líquido e é incolor, o outro é um gás. Essa aqui tem a temperatura de ebulição, e esse aqui se liquefaz a essa temperatura. Então eles são totalmente diferentes, mas têm a mesma forma molecular, mesma massa molecular, né? É incrível isso. Mas na química orgânica aparece. Então a gente vai estudar a isomeria, ela tem duas modalidades. A gente vai ver agora quais são essas modalidades. Então o conceito é esse, né? Isomeria é um fenômeno caracterizado pela ocorrência de duas ou mais substâncias diferentes, que apresentam a mesma fórmula molecular, mas diferentes fórmulas estruturais. Um exemplo de isômero, né? Isomeria é um fenômeno muito comum na química. Então, por exemplo, essa fórmula aqui, ó, C5H12, isso aqui é um hidrocarboneto da família dos alcanos. Por que alcanos? Porque o número de hidrogênio é o dobro do número de carbonos mais 2, beleza? Com essa fórmula aqui eu consigo fazer 3 estruturas diferentes, ou seja, 3 isômeros. Na composição de baixo eu tenho 10 carbonos e 22 hidrogênios, também é um alcano. Com essa fórmula molecular é possível fazer 75 estruturas diferentes, e assim vai. Isso é uma PG, né, progressão geométrica, tá? Para vocês terem uma ideia da grandeza que é esse fenômeno considerado isomeria. A fórmula de baixo são 20 carbonos com 42 hidrogênios. Existem 366.319 isômeros, né? Ninguém vai fazer isso, né? Mas para vocês verem a capacidade, né, que um fenômeno desse pode causar. De um modo amplo, a isomeria pode ser dividida em duas formas, a plana e a espacial, ou estereoisomeria, tá? A gente usa muito a espacial. Na plana tem 5 tipos, a espacial é dividida em 2 tipos, tá? Geométrica e óptica, e aqui são 5 modalidades que a gente vai dar início agora. Bom, a isomeria plana, que é a nossa aula de hoje, ocorre quando a diferença entre os isômeros pode ser explicada por fórmulas estruturais planas. Então, através de uma fórmula estrutural, a gente tem como identificar os 5 tipos de isomeria plana. Temos aqui a isomeria de função, que é chamada também de funcional, a isomeria de cadeia ou de núcleo, também pode ser reconhecida, isomeria de posição, de compensação ou metameria, e ainda temos a tautomeria, tá? São 5 modelos de isomeria plana. Vamos iniciar então com a isomeria de função, beleza? O que vem a ser uma isomeria de função? É aquela em que os isômeros pertencem às funções químicas diferentes. Então, por exemplo, essa primeira fórmula aqui tem 3 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio.
com essa fórmula molecular aqui, a gente apresenta para vocês um álcool e um éter. Olha só, 1, 2, 3 carbonos, 3, 5, 7, 8 hidrogênios e um oxigênio. Isso é um álcool. Por que é um álcool? Vamos recapitular. Porque a hidroxila está ligada em carbono saturado. Tá? O segundo exemplo, com a mesma fórmula molecular, nós temos aqui um éter. Por que é um éter? Porque tem o heteroátomo, o oxigênio, entre os átomos de carbono. Tem a mesma quantidade de elementos químicos, né? Ou seja, 3 carbonos, 8 hidrogênios e um oxigênio. Esse éter aqui se chama metoxetano e esse álcool aqui é o propanol. Beleza? Segundo exemplo. Também temos função, isomeria de função ou funcional, com os aromáticos. Esse aqui é um exemplo bem característico. A fórmula molecular são 7 carbonos, 8 hidrogênios e um oxigênio. Esse aqui é um álcool aromático. Por que é um álcool? Porque a hidroxila está ligada ao carbono saturado. Esse aqui é um éter aromático. Por que é um éter? Porque tem um oxigênio entre 2 carbonos. É éter. E esse aqui é um fenol, porque a hidroxila está diretamente ligada a um anel aromático. Lembram lá no comecinho das funções oxigenadas? Então tá aí, ó. Então nós já temos um par de funções, que é o álcool com o éter. Aqui tem outro grupo de funções, né? Que é álcool aromático, éter aromático e fenol aromático. Terceiro exemplo que nós temos aqui é o aldeído com acetona, ou seja, tem uma fórmula molecular de 3 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Com essa fórmula molecular, a gente montou essa estrutura aqui, que caracteriza, isso aqui é uma formila, tá? É característica do aldeído, né? E aqui nós temos uma carbonila, que é a característica da acetona, é o grupo funcional da acetona, o grupo funcional do aldeído. Esse aqui é o propanal e esse aqui é a propanona. Outro grupo, outro par de funções que é o aldeído com acetona. E um quarto exemplo e último de isomeria funcional são os ácidos com os ésteres. Então a fórmula está aqui, C3H6O2. Se vocês perceberem, a diferença de um oxigênio daqui para cá já faz toda a diferença, né? Isso aqui é um ácido, tá? Chamado ácido propanoico, porque são 3, oico, porque esse aqui é a carbonila do ácido, né, o grupo funcional do ácido. E aqui está o grupo funcional do éster, que é uma reação de esterificação, né? Lembram lá de onde surge o éster? Reação de ácido com álcool forma éster. Então aqui está ele. A nomenclatura desse aqui seria o ácido propanóico e esse daqui é o etanoato de metila. É um éster, tá? Com a mesma fórmula molecular. Então, isomeria de função, pessoal, são 4 grupos quer dizer, 4 pares de funções que pode ocorrer. O álcool com o éter, os aromáticos, que são esses 3 aqui, o aldeído com acetona e o ácido com o éster. Professora, pode ter ácido com cetona? Não. Pode ter aldeído com álcool? Não. Os pares são esses, tá? Só existe isomeria de função com essas duplas aqui. Beleza? Passando para a segunda isomeria de cadeia. O que vem a ser uma isomeria de cadeia? Os isômeros pertencem à mesma função, mas apresentam diferentes tipos de cadeia. Aqui eu usei como exemplo uma fórmula molecular com 4 carbonos, 10 hidrogênios, que também é representado por um alcano. Uma cadeia normal, né? Não tem raiz, né? Só carbono primário e secundário. Isso aqui é o butano, gás de cozinha, a mistura, né? Uma das. E aqui nós temos uma cadeia que apresentou uma raiz, esse carbono é terciário. Mesma fórmula molecular, se vocês contarem essa vai bater com isso daqui. Tem que bater, porque senão não é isômero, tá? Essa daqui é ramificada, que se chama metilpropano, e esse aqui é o butano. Então, isomeria de cadeia, uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Segundo exemplo, 5 carbonos e 10 hidrogênios. Já não é mais um alcano, isso aqui é um alceno, tá? Alceno ou ciclano. Então, eu usei como exemplo aqui uma cadeia aberta, mas que apresenta uma insaturação, porque é um alceno. Esse daqui é o penteno 1, 2, 3, 4, 5, a dupla está no primeiro carbono.
Aqui também tem o metilciclobutano, uma cadeia mista, porque tem uma parte fechada e uma parte aberta. Então, esse aqui é o metil, esse aqui é um ciclobutano. E aqui também tem a possibilidade de fazer um ciclopentano. Então, a isomeria de cadeia, porque uma cadeia fechada é como uma cadeia insaturada, ou ainda uma mista, se eu quiser colocar, né? Aqui a gente fez uma normal com uma ramificada. São isômeros de cadeia. Um terceiro exemplo que eu coloquei aqui, que pode ser um isômero de cadeia, apresentar uma função. A função é a mesma, porém, aqui é uma cadeia normal e aqui é uma ramificada. A mesma fórmula molecular, mas a estrutura é diferente. Esse daqui é o ácido butanoico e esse aqui é o ácido metilpropanoico. Esse aqui é o metil e esse aqui é o prop, tá? A função tá aqui. Beleza? Isômero de cadeia é isso daí. Vamos ver o terceiro exemplo de isomeria de posição. Bom, o que vem a ser uma isomeria de posição? Os isômeros pertencem à mesma função e têm o mesmo tipo de cadeia, mas apresenta diferença na posição de um grupo funcional, de uma ramificação, ou seja, de uma raiz, ou de uma insaturação, tá? Então, o que vai mudar, por isso a posição, muda a posição da função, da ramificação ou da insaturação. O primeiro exemplo que a professora usou é uma molécula com uma fórmula molecular de 3 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Temos aqui o propanol 1, porque a hidroxila está no carbono número 1 e é um álcool. E aqui tem o propanol 2. O que mudou? A posição do grupo funcional. Isso é uma isomeria de posição. Beleza? Segundo exemplo, C4H8. Então, nós temos 4 carbonos e 8 hidrogênios. Isso aqui é um alceno. Poderia fazer uma cadeia aberta ou fechada e mudar a posição da dupla. Então, eu fiz uma cadeia aberta e coloquei a insaturação do carbono número 1. Tirei do carbono número 1, botei na posição 2, no carbono 2. Isso é uma isomeria de posição, porque mudou a posição da insaturação. Esse aqui é o buteno 1, esse aqui é o buteno 2. Ou seja, eles têm a mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes significa que são substâncias diferentes, com características químicas e físicas totalmente diferentes, tá? Aqui também a gente usou uma molécula com 4 carbonos, 6 hidrogênios, 2 cloros. Mudamos a posição dos cloros, ó. Posição 1, 2, né? Então vai ficar 1,2 dicloro ciclobutano, e aqui vai ficar 1,3 dicloro ciclobutano. Então, mudou a posição do heteroátomo. Então, mais 3 exemplos da isomeria de posição. Vamos para o quarto tipo de isomeria, que é chamada de compensação ou metameria. Significa a mesma coisa, tá? São isômeros... os isômeros pertencem à mesma função e apresentam o mesmo tipo de cadeia, mas apresentam diferença na posição do heteroátomo. Bom, aqui eu quero chamar a atenção de vocês que ela confunde muito, sabe? Tem alunos que se perdem nessa isomeria porque tá achando que é isomeria de posição. Ah, mudou a posição do oxigênio, saiu do carbono 1 para o carbono 2, né? Posição 1 e 2. Não. Por que é metameria? Porque ocorre com éter, esse aqui é um éter, ó, vou baixar aqui a tela. Ocorre com amina, ó, mudou a posição do nitrogênio, não é de posição, mas é compensação, porque é um heteroátomo que está entre os átomos de carbono. E também acontece com o éster. Então, aqui estava no início da molécula, aqui está no meio da molécula. Então, a metameria ou isomeria de compensação, ela mexe na posição do heteroátomo, mas não é isomeria de posição, é compensação, beleza? Então, vocês podem perceber aqui, ó, esse aqui é o metoxpropano, ó, prop, 1, 2, 3, e esse aqui é o etox-etano, tá? Mudou a posição do oxigênio, mas é isomeria de compensação. Isso daqui é uma amina, tá? Deixa a professora lembrar a nomenclatura das aminas. Metilpropanamina e etiletilamina, tá? Aqui é um éster. Metanoato de etila e etanoato de metila, certo? Então, voltando lá, isomeria de compensação
confunde muito com isomeria de posição. Como é que o aluno vai identificar? Por que eu sei que é de compensação ou metameria? Porque envolve éster, envolve amina e envolve éster, tá? As três funções. A última é a tautomeria, né? A tautomeria é um caso particular de isomeria de função, tá? Envolve funções aqui. Mas por que é um caso particular? Porque esses isômeros, eles coexistem tanto do lado reação reversível, né? Do tipo assim, reversível, elas buscam equilíbrio dinâmico em solução. E aqui eu quero chamar a atenção que ela ocorre em dois pares de funções, o aldeído com o enol e a acetona com o enol. Lembra do enol quando a professora iniciou lá as funções oxigenadas, que eu disse que é uma substância extremamente instável, e por essa instabilidade que ela aparece na tautomeria. Se vocês observarem aqui, ó, esse aqui é um enol, ó, tá ligada a hidroxila a um carbono insaturado. E essa ligação aqui ela é muito fácil de ser quebrada. E quando quebra, esse oxigênio ele faz a troca com o hidrogênio, tá? Mas o mecanismo da reação não vem ao caso agora. Não tem que se preocupar. O que vocês têm que se preocupar é o seguinte: toda vez que aparecer um aldeído com um enol, é tautomeria, tá? Porque é um equilíbrio dinâmico entre o aldeído e o enol chamado aldoenólico. Tá aqui, ó. Equilíbrio aldoenólico. Assim acontece com a acetona e com o enol, da mesma forma. Por quê? Essa ligação aqui é fácil de romper. Então, a acetona aqui, ó, ela também transfere o hidrogênio com o oxigênio, faz uma transferência por ressonância e forma o enol. Ou vice-versa, tanto que a reação aqui está marcando, ó, setinha para lá, setinha para cá, reação reversível, né? São tautômeros, equilíbrio cetoenólico, porque cetona com enol, e equilíbrio aldoenólico, porque é aldeído com enol. É isso aí. Então, é um equilíbrio dinâmico entre essas, ocorre entre enol e aldeído, ou cetona e enol, vice-versa, tá? Isso é a primeira parte da isomeria plana. Vocês têm uma atividade aí com 4 ou 5 exercícios, não estou lembrada. É uma atividade para desenvolver o conhecimento. Sei que vai aparecer dúvidas e a gente, depois, na próxima aula, a professora faz a correção comentada com vocês, tá? Um grande abraço a todos e nos vemos em breve. Tudo de bom aí para vocês, uma boa semana.